Senhor. Eu quero hoje estar compartilhando com vocês algo que foi me revelado pelo Senhor pela essa madrugada. Eu acordei e orei ao Senhor, como tenho orado esses dias, né? Tenho tentado, pelo menos, né? Eu tenho perdido muito sono na madrugada e assim, de não conseguir dormir mesmo. Eu deito e durmo um pouco, quando dá três e pouco, acabou, não tem sono mais. E aí eu levanto, às vezes eu leio a palavra, oro um pouco, às vezes nem tanto a gente tem ânimo assim, né? Que a gente é bem falho nisso aí, pelo menos eu sou bem falha assim nisso aí. Meio preguiçosa para levantar, apesar que eu levanto a noite inteira, né, para ir no banheiro, por causa da gravidez, né? Mas hoje pela madrugada eu acordei, orei ao Senhor e eu tenho orado muito pelas nossas crianças. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias que nós estamos vendo as nossas crianças, gente, sendo torturada, estrupada, maltratada, criança com fome, com frio, com sede. É terrível. Assim, não que a gente já não vivesse isso antes, mas agora tá assim, estamos vivendo dias muito terríveis, principalmente com as nossas crianças. E a gente sabe que as nossas crianças são o futuro da igreja do amanhã, são os missionários de amanhã, os pastores de amanhã. Então, o inimigo realmente tem tocado muito na vida das nossas crianças, na vida dos nossos jovens, tirando a santidade, a santificação, tocando na pureza das nossas crianças. Então, assim, é algo muito preocupante. E pela manhã, logo assim que eu orei, eu deitei e dormi novamente, o Senhor me deu um sonho. E eu quero compartilhar com vocês, porque no sonho eu entendi que o Senhor queria que eu compartilhasse, e eu vou compartilhar, claro. Então, assim, eu sonhei que eu ia para um lugar, e quando eu estava indo, a caminho do lugar que eu estava indo, tinha um cesto. Dentro do cesto tinha um bebezinho muito bonito, muito saudável, gordinho, dentro desse cesto, só de fraldinha. E do lado desse cestinho que estava a criança, o bebezinho, tinha um menininho, numa faixa etária de uns 9 anos. E à medida que eu me aproximava, eu vi que aquele menino de 9 anos batia na cara daquele bebê, beliscava aquele bebê, maltratava aquele bebê. Então ele pegava nas pernas daquele bebê, pendurava ele com as pernas para cima, sacudia aquela criança e ele ia jogar aquela criança no chão. Então eu imediatamente peguei aquela criança e quando eu ia falar para aquela outra criança de 9 anos por que ela estava fazendo aquilo, né? Eu ia falar com ele, não faz isso, você não pode, né? Eu ia brigar com aquela criança. Quando eu ia fazer isso, o Espírito Santo me testificou que não era criança. E quando o Espírito Santo me disse isso, que não era criança, eu virei para aquela criança, né? E falei assim, eu sei que não é a criança. Quem é você? Se manifesta agora em nome de Jesus. E ele se manifestou, né? Em formato de criança mesmo, ele estava como uma criança mesmo. E aí eu perguntava para ele assim, quem é você? O que você está fazendo? Ele pegou e falou que ele era um demônio enviado para aquilo, para fazer aquilo. E ele me disse o seguinte, eu disse assim, mas por que você está fazendo isso? Aí ele me disse algo que eu não vou esquecer, eu quero gravar isso para sempre. Ele me disse o seguinte, que primeiro, ele falou com aquela voz de monstro, né? Ele falou assim, primeiro eu toco naqueles que está com Cristo, para assim eu atingir aqueles que está em Cristo. Quando ele disse isso, eu imediatamente disse, o sangue de Jesus que te repreenda. Quando eu disse isso, ele imediatamente saiu, né? E quando eu ia falar outra coisa com ele, no sonho, já não era mais aquela criança, era uma outra criança, cheia do Espírito Santo, e aquela criança me disse, basta. Aquela criança me disse o seguinte, eu só estou aqui agora para me te dar um abraço. Aí aquela outra criança, que eu sabia que já era da parte do Senhor, me deu um abraço e saiu. E imediatamente eu já estava em uma casa, em um lugar, onde tinha várias pessoas da congregação onde eu participei, ou ainda estou participando, né? Lá da Vila Luciene.
e muitas pessoas de igreja que eu conheço, e eu contava para essas pessoas o que o Senhor havia me dito. E no sonho eu explicava o significado daquilo que eu tinha sonhado. Eu virava para aquelas pessoas e dizia: vocês estão entendendo o que o Senhor está querendo dizer com você, igreja? O Senhor está dizendo o seguinte, que o inimigo vai tocar nos filhos, naqueles que a gente tanto ama, que estão com Cristo. O que é estar com Cristo? Quantas vezes você chegou perto de uma pessoa e falou assim: como é que tá a vida? Ah, tô bem, tô com Deus, tô bem. Tá com Deus, mas tá no adultério. Tá com Deus, mas tá na prostituição. Tá com Deus, mas é mentiroso. Tá com Deus, mas é fofoqueiro. Tá com Deus, mas não tem santidade. Está entendendo? Está com Deus, todo mundo está com Deus. Agora, está em Deus, está em Cristo, que é aquilo que aquele inimigo quis me dizer, é totalmente diferente. Porque quem está em Cristo se santifica. Aqueles que estão em Cristo, eles não falam mentira. Aqueles que estão em Cristo confiam e descansam no Senhor. Então eu entendi aquilo. E eu falei assim, e eu comecei a falar isso com aquelas pessoas no sonho. E aí eu me preocupei com os meus filhos, porque os meus filhos ainda são crianças, né? Eu tenho o Davi de 5 anos, a Ana de 10, né? E para honra e glória do Senhor, daqui a um tempo vai ter o Emanuel, né? Que vai chegar aí. Então logo assim que eu tive essa cena, eu fui para uma outra cena, aonde eu vi o meu pequeno de 5 anos andando na beirada de um rio, que era o fundo dele é de pedra, e eu vi o pé do meu filho escorregando naquele rio. E eu falei, caiu. Só que graças a Deus ele não tinha caído, ele tinha escorregado, mas ele conseguiu equilibrar. E eu chamei ele bravo, falei, vem aqui, Davi, senta aqui. E na hora que ele sentou, eu estava com uma vara na mão. Eu peguei aquela vara e dei algumas varadas na perna do Davi. E eu falei, você não pode ir ali, você não pode passar ali é perigoso. Esse não é o caminho que você tem que passar. Se você cair ali, você vai morrer. Se você cair ali, você vai se machucar. E aqui no rosto dele tinha um reladinho, porque ele tinha corrido, né? Claro, menino, né? E eu falei, tá vendo? Já machucou o rosto por causa da sua desobediência, meu filho, não pode. E eu brigando com ele, eu acordei e o Senhor me fez entender uma coisa. Que nós, pais, por favor, não poupa a vara no teu filho, não poupa. Porque se você poupar a vara do teu filho hoje, o mundo, o inimigo, Satanás, não vai poupar a vida dele no amanhã. Cuide do seu filho, zela por ele, tira um tempo, lê a palavra com ele, ora com ele. Nós estamos vivendo dias de luta, nós estamos vivendo dias de guerra invisível. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que melhore? Ótimo, mas pode ser que não. A Bíblia diz que é místico que essas coisas aconteçam, mas que não aconteçam em nós. Em nós quem? Em nós que somos servos do Senhor, em nós que servimos um Deus vivo. Você está entendendo? Não é que o Senhor é um Deus ruim que cuida de um e de outro, que a palavra do Senhor diz que ele não faz acepção de pessoas, mas você está com Cristo, é muito diferente de você estar em Cristo, você está me entendendo? Então esteja em Cristo, não é mais tempo de brincar de ser crente, não é mais tempo de brincar de ser melhor que ninguém, de querer ser mais perfeito que ninguém. Estamos vivendo dias em que nós precisamos nos voltar para o Senhor, estamos vivendo dias em que nós temos que ter a vida no altar, porque Jesus está voltando. O Senhor está dando oportunidade para nós, o Senhor está dando a chance para nos consertarmos, o Senhor está nos dando a chance de mudar de vida, de ter uma nova história. O Senhor está nos dando a oportunidade do arrependimento. E tá entendendo? Enquanto eu tô aqui conversando com vocês, tem milhões de vidas sendo mortas neste momento, uns com coronavírus, outros com doença, outros assassinados, outros sendo morto de outras maneiras. Então, enquanto você está respirando aqui, tem gente perdendo fôlego de vida, uns
uns para a morte eterna, uns para a vida eterna, mas uns para a morte eterna. Você não tem que se preocupar. Eu não estou dizendo que você não tem que se cuidar a respeito do coronavírus. Eu ouça bem o que eu vou dizer. Eu estou dizendo que o seu medo não pode ser, o seu medo de ir para o inferno tem que ser maior do que o seu medo de ser contaminado pelo coronavírus. Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem, aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui com o tempo marcado. Então tenha medo de ir para o inferno. Tenha medo de morrer achando que é servo e não é. Tenha medo de ir para o tormento eterno. Se conserte, ore, busque, porque Jesus está falando conosco, o Senhor está nos alertando. É hora de despertamento, é hora de despertar, porque muito em breve Jesus voltará. Tá? Se ele não voltar para todo mundo hoje, amanhã, ele vai voltar para alguns. Talvez ele volte para mim nessa madrugada, talvez ele volte para mim daqui a pouco. Eu preciso estar preparada. Eu preciso estar preparada, porque a pior morte não é essa aqui da terra. A pior morte é aquela que você vai para o inferno. Essa sim é uma morte que você tem que se preocupar muito, porque o fogo eterno existe, mas a vida eterna também. E lá é muito melhor do que isso aqui. Nada do que tem aqui se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina que maravilha.